colocar essa invariância nesse termo, esse termo sozinho ele quebra a simetria de Gauge. E a quebra da simetria de Gauge vem exatamente quando eu derivar essa exponencial. Vai produzir um I é dI alfa. Esse I vai cancelar com esse I. Então, a variação de Gauge, vou colocar assim, a variação de Gauge do termo cinético, do psi barrado I, gama mi, dmi psi, é igual a justamente menos E dI alfa. Psi barrado, gama mi psi. Então, o termo cinético, ele não é invariante de Gauge. Mas aí, vamos olhar, então, esse termo aqui sozinho é invariante de Gauge. Então, a gente vai ver o seguinte, os termos que sozinhos quebrariam a simetria de Gauge vão ser aqueles termos que vão estar envolvidos numa identidade de ordem. Quer dizer, a identidade de ordem, ela é sempre, ela vai, o ponto nevrálgico dela é onde a simetria de Gauge seria quebrada. Então, a identidade de ordem, ela sai justamente dos pedaços do lagrangiano que quebrariam a simetria de Gauge, mas que se compensa. Claro, esse lagrangiano como um todo é invariante de Gauge. Vamos pegar agora a variação de Gauge do vértice. A variação de Gauge do vértice, que é menos E, psi barrado, gama mi, psi a mi. Quando eu pegar a variação de Gauge desse cara, a fase do psi barrado acaba com a fase do psi. A única variação que ele tem é o delta do ami, que é o dI alfa. Então isso aqui vai me produzir um menos dI alfa. Nossa, deixa eu fazer aqui, vou fazer o contrário. Normalmente é aqui, só fazer aqui. Aqui é o menos, a transformação correta é essa. É menos, tá? Corrijam aqui. Então a transformação de fase correta, se eu quiser colocar aqui mais, a transformação de fase correta aqui é menos. Então, menos I é alfa psi. Pela transformação de fase. Então, essa. Opa, então peraí. Então, esse cara aqui produz. Ah, tá certo. Esse cara aqui então vai produzir um mais, tá certo? Menos I mais I perfeito. Então, o que vocês estão observando? Por que é que o lagrangiano de Dirac invariante de Gauge, depois que eu faço o acoplamento mínimo? Porque o que o termo cinético quebraria, o termo de interação compensa. Opa, aqui vai ficar psi barrado. O campo do fóton saiu. E justamente a variação de Gauge do termo cinético compensa, né? Quer dizer, o que eu tenho é isso. A variação de Gauge do termo. Vamos dar assim. Uma variação de Gauge do psi barrado e gama mi dmi psi é igual a menos a variação de Gauge do vértice. Então vocês estão vendo, não é coincidência que o kappa psi, o que o kappa psi faz? Ele normaliza isso aqui exatamente, o contratermo aqui. E quem é o kappa V? É o que normaliza, é o que é o contratermo do vértice. Então, nós estamos vendo que tem uma relação, a simetria de Gauge, ela obriga, mesmo sem correção com a teoria clássica, a simetria de Gauge, do lagrangiano de Dirac acoplado com o campo do fóton, a simetria de Gauge, o termo de massa passa batido. Ele não está nem aí, então, ele nem entrou lá. Mas eu precisei compensar a quebra da simetria que sai daqui com a quebra da simetria que sai daqui. Esses dois termos, justamente, justinho, se cancelaram para dar simetria de Gauge. Então, isso aqui é a base para a nossa identidade de ordem. Oi? Sempre tem a questão do que é simetria de Gauge. Então tem muitos canais, assim, né? Hoje em dia eu entro muito nesse canal assim, que você está criando seus chefes, campos, e aí você conecta uma parte física, propagação, com a outra do vértice. Isso é muito tosco. Porque essa simetria, isso vem antes dessa ideia que você pode colocar, de botar o spin, usar spin. Eu acho que você está primeiro conectando setores, por exemplo, você fez um conjunto de simetria que é conectar aquele
elementos que tem conjunto. Pode ser. Pode ser uma maneira de interpretar. Eu digo uma maneira bem simples, não precisa fazer. A gente tem aquela estilo dos aliás, primeira, que estudou muito tempo atrás. Derivadas variantes. Sempre ficou naquela cabeça. Não, é uma construção tudo bem, mas sempre ficou desde aquela, até depois, como fosse interação, né? Eu quero criar uma interação, então bota a simetria de gauge. É uma maneira de fasear também, é uma questão mas de escola. você quer conectar coisas diferentes. E aí você viu que uma encaixa na outra. Que é a ideia do cubinho, né? Você, quando faz esses cubinhos de grupo, você está querendo sempre gira uma coisa, gira outra, etc. E é isso aí, né? A primeira identidade de ordem que nós estudamos aqui, qual foi? Foi justamente mostrar que a autoenergia do fóton, aquele gráfico que dava a autoenergia do fóton, ele era transverso. A gente chamava esse gráfico aqui de Pimini, que tem um ami e um ami de capa. E o que a gente mostrava quando nós estudamos a primeira identidade, nós não sabia que isso aqui, Pimini, tem que ser igual a zero, ou seja, esse objeto é transverso. Da onde saiu isso? Saiu de uma identidade de ordem. Essa identidade de ordem saiu da onde? Saiu exatamente do gauge fixa. 1 sobre 2 alfa, dmi ao quadrado. Se eu fizer a variação de gauge desse termo, ele vai ficar 1 sobre alfa, dmi, está no mediano de alfa. Então, esse termo quebra a simetria de gauge. Então, como ele quebra a simetria de gauge, é dele que sai a identidade de ordem. E ele não tem compensador, porque ele é colocado aí para quebrar, porque ele é um termo de gauge fixo. Mas, então, as identidades de ordem, elas vão sair sempre conectando objetos que quebram a simetria de gauge. Ela é uma expressão da simetria de gauge. A identidade de ordem para nós, o papel dela é expressar a simetria de gauge da teoria renormalizada. Mas ela não expressa a simetria de gauge trabalhando justamente com os termos que não dão trabalho, que já são automaticamente invariantes de gauge. Termo de massa, esse termo do meu trabalho não. Ele é invariante de gauge. Então a identidade de ordem passa batida por ele. A identidade de ordem ela vai justamente caçar todos os termos que compensam com quais termos. Então os termos que se compensam para dar a simetria de gauge, esses são os termos que vão estar ligados com a identidade de ordem. Essa aqui é a filosofia da identidade de ordem. É tão simples quanto isso. Você pode depois botar no integral de caminho, derivar funcionalmente, mostrar que a derivada da função diversa é igual ao inverso do propagador. Tudo bem, isso tudo aí é efeito, tá? É fórmula, vamos colocar assim. Estamos falando qual é o significado dessas fórmulas. O significado dessas fórmulas, então se você não souber identidade de ordem nenhuma, não precisa ficar preocupado. Você pega o lagrangiano que você tem, estuda a simetria e vê, marca os termos. Marca em vermelho, por exemplo, todos os termos que se cancelam de um modo. Marca em verde todos os outros termos que se cancelam de outro modo. Os termos que são da mesma família de cancelamento vão dar as identidades de ordem. Então, você já pode ler. Não precisa nem saber fazer mais nada. Então, a gente já está vendo que aqui tem uma relação entre esses objetos. Esses objetos vão ter significado. Aí a gente vai olhar o seguinte. Quem é a regra de Feynman sai daqui? A gente tira o propagador. Quem é o propagador do fóton? Lembrando lá. O propagador de escuta elétrica. Porque isso aqui é o campo cinético. Então isso aqui vai dar origem ao propagador. Então a gente colocou índice alfa, índice beta, o movimento correndo aqui. E aí a gente sabe que o propagador do fóton, a nossa regra de Feynman foi I sobre P2 menos N2 slash mais N beta alfa. Esse aqui é o termo de massa. Estou interessado só nesse termo. Então a parte desse termo que sai do meu propagador é essa aqui. Esquece o termo de massa, o termo de massa está fora da brincadeira. P slash beta alfa. Mas quem é esse P slash? É gama mi, PMI. Se é gama mi, botasse PMI. Gama mi beta alfa. Vamos agora pegar a função de vértice. A gente pegou na QED a função de vértice, tá assim, ó. O fotinho está aqui em cima, aqui entra o alfa, aqui sai um beta, e aqui nós temos menos IR.
regra de Feynman para esse vértice? Menos I é gama mi beta alfa. Certo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Esse que é o propagador, é o próprio propagador. Deixa eu apagar isso, dá licença, deixa eu apagar isso aqui. Vou botar isso aqui de outra forma. Isso aqui é um módico de colocação. Ou a gente pode escrever assim, né? É I1 sobre P/, né? A parte que não depende da marca. Vamos botar aqui. Dá melhor deixar para botar. Perdão. Vamos fazer o seguinte, é I P/, aqui. Vou botar assim, desse modo. I, P, perdão, vou botar assim. P2, vou colocar nesse modo. Gama mi beta alfa. Então, o que nós estamos observando é que esse termo aqui, a estrutura na matriz gama aqui é a mesma, nós temos essa relação aqui, a matriz gama aqui está a mesma, então o I está o mesmo, temos aqui também o E. Né? Então, agora, temos essa parte aqui, isso aqui é o propagador. E aqui eu tenho esse TMI aqui. Se nós invertemos, isso melhor aqui, vai ficar mais difícil o negócio para vocês. Se a gente multiplicasse, vamos dizer que a gente multiplicasse isso aqui. Se a gente multiplicar esse vértice pelo TMI, então se a gente pega esse vértice aqui, então isso aqui já está claro para nós, que essas duas coisas se cancelam. Porque nós temos aqui, então, a relação entre a função de vértice e o propagador, né? Essa parte cinética aqui. Então, vamos colocar assim, vamos pegar esse termo aqui, não vamos nem tirar o propagador dele, vamos olhar ele direto como está. Esse aqui é o termo que está direto, é o termo cinético do Lagrange. Então, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Não vamos nem precisar tirar o propagador. Vai ficar mais simples ainda se a gente pegar esse objeto, que é o inverso. Na verdade, isso aqui é o inverso do propagador. O propagador é o inverso disso, é 1 sobre I gama mi TMI. Vamos pegar esse termo aqui como o termo cinético do elétron. Então, o termo cinético ele é I, isso aqui é TMI, né? Gama I, DMI é TMI. Então, isso aqui é gama mi, gama mi TMI. Então, isso aqui eu vou colocar, isso aqui é gama mi beta alfa. Mas eu queria dizer, então, isso aqui seria o inverso. Vamos trabalhar exatamente como que está, então já estou botando os passos de momento, vamos começar esse gama mi TMI. Então, o que a gente observa é que esse termo aqui está ligado justamente à parte cinética do elétron, ele tem a triléptica, que é uma constatação, ele tem essa relação com a função de vértice. Ou seja, se eu multiplicar a função de vértice por TMI, eu vou ter uma relação muito clara. Basicamente vai ser isso aqui, claro, a menos do fator menos I igual a. Então, ou seja, eu posso pensar o seguinte, que o vértice, vamos pensar assim, a função do vértice não é o vértice completo. O vértice completo teria o AMI. Lembre-se que nesse vértice, o AMI saiu. O AMI está representado pelo índice gama mi. Isso aqui é o vértice da regra de Feynman. É a função de vértice. Aí eu revisto isso aqui com psi barra psi, um AMI. Eu vou tirando os campos. Não tem campo aqui, não tem campo aqui. É só o núcleo dos termos que estão no Lagrangiano. Isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então, se eu pegar esse vértice que está aqui, essa função de vértice que está aqui, e contrair um TMI, eu vou ter que isso aqui é exatamente menos I, vezes esse termo que está aqui, gama mi tem menos I gama mi TMI. Menos I vezes o termo que seria o núcleo, vamos colocar assim, o núcleo do termo cinético. Menos I é o termo cinético, o termo puramente cinético, não tem termo de massa, não, termo cinético. Estou colocando para vocês. Nós, normalmente, né, a gente quando faz a função de onda lá, eu prefiro
deixar assim, botar o E na transformação de rede, deixar o DN alfa descarregado, em vez de botar 1 sobre E DN alfa. Então vamos colocar dessa forma, as coisas estão assim. Então, a gente pode escrever isso dessa maneira. Ou então eu posso escrever também o seguinte, a derivada, podemos também fazer a seguinte coisa. A derivada do termo cinético em relação ao momento, PI, ele vai em relação a PI, claro, vai dar a mesma coisa. A derivada do termo cinético em relação a PI me dá em gama mi, me dá esse gama mi aqui. Então, essa derivada aqui em relação ao PI, ou é melhor dizer o seguinte, a função diversa, vou colocar ao contrário, IE menos IE, vou botar a função adversa, vértice, ele vai ser a derivada em relação ao PI do termo cinético, que vai me dar o gama, né? Vai me dar o gama mi. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao PI, eu vou ganhar sobre, então, é 1 sobre I sobre E. I sobre E, vamos colocar assim. I sobre E, vértice. Bato direitinho, porque se eu multiplicar isso aqui por I e dividir por E, eu vou ganhar gama mi beta alfa. Se eu derivar isso aqui em relação a PI, eu vou ganhar gama mi beta alfa. Então, tem duas maneiras de expressar. Ou expresso desse modo, ou expresso desse modo aqui. Então, isso é só uma constatação. Agora, vamos observar o seguinte. Então, isso aqui, essa relação aqui, ela é fundamental. Está escrito aqui, irmão. Essa relação aqui, esse balanço aqui, é fundamental para que a variação desse termo, que é o que sai justamente daqui, é o I, gama mi, dmi, que vai produzir aquele termo indesejado da variação de gauge, é exatamente o que vai comer o termo que vai sair daqui, desse termo aqui. Então, quando nós renormalizamos, quando nós introduzimos os contratermos, quando nós calculamos os infinitos, o que nós fizemos? Nós jogamos o contratermo aqui. E jogamos o contratermo no vértice. Né? Além de, quando a gente jogou o contratermo aqui, lembra que nós jogamos aquele KV? Nós jogamos o contratermo no vértice. Então, quando eu jogar, e o termo que renormaliza a função de onda, nós jogamos o Kpsi. Então, o Kpsi entrou aqui, depois, com os contratermos, na hora dos contratermos, esse termo aqui, ele absorveu um Kpsi. E esse termo aqui, ele absorveu um kappa no vértice. Quando eu renormalizei, basicamente o que eu fiz foi isso. Eu botava aqui, botava isso mais um kappa psi. Então o kappa psi, o que estava limpo, quando eu jogo o contratermo, eu jogo exatamente um kappa psi na frente disso. Quando eu jogo o contratermo disso, que é o contratermo do vértice, não da constante de acoplamento, do vértice, eu pego o contratermo do vértice, algo que aparece exatamente dessa forma, eu jogo aqui um kappa v. Então, o K1, o Kpsi e o KV, eles vão ter que entrar para mexer nesses termos, mas eles não podem quebrar esse balanço, porque senão a renormalização quebrar. A teoria renormalizada não seria variante de Leite. Então, se a teoria renormalizada, eu renormalizo a QED e as correções, os infinitos, eles não mexem na invariância de Leite, então é preciso que esse balanço seja mantido. Então, quando eu jogar o termo Kpsi e jogar o termo KV, essa relação não pode ser repetida. Então, o Kpsi, então, aqui, Kpsi, o que vai sair do Kpsi vai ter que sair exatamente do KV, porque senão o Kpsi tem que ser igual ao KV para garantir. Depois nós vamos refazer esse exercício na QED escalar, para a gente fixar mais para garantir que, ao se lançar os contratermos, né,
simples isso. Você tem que ver, sempre que tiver um lagrangiano, que tiver uma simetria, e que a invariância de um... Às vezes acontece o seguinte, cada termo sozinho já é invariante. Então, muitas vezes, simetria global, normalmente é assim, cada termo sozinho já é invariante. Quando a simetria é local, termos que têm derivada precisam ser compensados por termos que têm acoplamento, porque justamente o papel da derivada covariante é introduzir o campo de gauge para matar aquilo que viria da parte cinética. Então, sempre que tiver uma simetria local, nós vamos descobrir no lagrangiano pedaços separados cujas variações de gauge se compensam. Não precisa ser só dois termos, eu posso ter simetria, eu posso ter identidade ótica com três termos também. Eu posso, às vezes, precisar de três termos para se cancelarem mutuamente as variações de gauge. Então, o que eu tenho que olhar para o lagrangiano, se eu olhar para o lagrangiano clássico e souber identificar todas as partes que se cancelam, embora eu goste, que se associam para dar a simetria de gauge, é daí que vai sair a identidade de ordem. E a identidade de ordem ela vai refletir uma relação entre os contratermos que vão ser necessários para cada um desses termos. É isso, é tão simples quanto isso, é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Então, o argumento é esse, é que eu preciso, quando eu jogo o contratermo, eu não posso quebrar aquele balanço que já havia também. Então, quando eu olho para o meu lagrangiano clássico, eu já sabia o que tinha que cancelar com o que. Então, quando os contratermos aparecerem, eles vão ter que aparecer, mas para não desmanchar aquele delicado equilíbrio. E aí garantir que a teoria, depois das correções terem sido lançadas, ela permaneça variante de gauge. Então, isso depois da teoria não abeliana, chamamos de identidades 9, 9 e Taylor. Nas teorias não abelianas, elas são mais envolvidas, tem mais não linearidade. Mas na teoria abeliana, elas são bem simples. Depois eu vou deixar um exercício para vocês fazerem como tarefa, para vocês descobrirem a origem da identidade de ordem. Está claro, então, como é que a coisa funciona? Então, na eletrodinâmica quântica, esquemorial, na eletrodinâmica de Dirac, a relação é essa. Então, vamos ver daqui a pouco, na QED escalar, a coisa é mais complicada, mas é simples também. Por quê? Porque na QED escalar não tem só esse vértice, eu tenho esse vértice também. E esse vértice não é invariante gauge, esse não é. E o termo cinético escalar, ele tem duas derivadas. Então, a gente vai ver que no final da teoria, na identidade de ordem da QED escalar, a gente vai relacionar mais coisas do que na QED exponencial. Mas, na verdade, o que a gente vai ter que olhar é isso. Vamos olhar para o lagrangiano, procurar todas as fontes de quebra da simetria de gauge e ver que termo variando cancela com que termo variando. Esses termos é que vão formar a identidade de ordem. Tá? E aí, isso aí vai ser fundamental no processo de renormalização. Então, quando nós chegamos aqui no final e vimos que o ZA, perdão, que o Z-psi, que aparecia a menos 1, e o ZV se cancela, um é igual ao outro, ele se cancela, sobrava aqui o ZA com a carga renormalizada, com parâmetrozinho para me definir a carga velha. Então, no final, a renormalização da carga do elétron, ela precisa só da alta energia do elétron. Esse gráfico da alta energia do elétron, ele também renormaliza a carga do elétron graças a essa identidade. É simples, não é complicado, não é óbvio, isso que é óbvio, mas não é complicado também. Depois a gente vai poder, no próximo curso, poder ensinar para vocês, ou não sei se nesse curso o Chão vai fazer, quando vocês aprenderem integrais de caminho, a gente vai usar os métodos funcionais para fazer derivadas funcionais e desidentidades de ordem derivadas sistematicamente. Mas aqui, eu prefiro, né, numa primeira visão, a gente perceber o sentido mais físico da coisa, porque muitas vezes ela fica muito escondida no formalismo. Não é claro o papel das identidades de ordem. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que o papel da identidade de ordem é justamente salvaguardar a simetria de gauge. Então, ela vai aparecer justamente nos termos que são potencialmente perigosos. Os termos que são invariantes de gauge por si só, ela passa batida. O termo de massa do elétron, maravilha. Se eu tivesse uma interação psi barrado, psi ao quadrado também, que não é renormalizado, mas a identidade de ordem não ia dizer nada sobre isso. Esse termo sozinho já é invariante de gauge. Na teoria da eletrodinâmica escalar, o vértice φ4, né, que a gente precisa introduzir, então está fora da identidade de ordem, porque ele sozinho já é invariante de gauge. O problema é sempre onde tem campo de gauge e onde tem derivada. Esses vão ser os termos incriminados. Certo? Oi? Oi? Você botou o sigma KB, né? Isso. Intuitivamente.
Não foi intuitivamente, foi baseado, vamos dizer, intuitivamente em que sentido? Baseado no que eu sei. Se eles fossem diferentes, esse deslocamento feito pelas correções ia quebrar essa energia de Gage. Estou baseado na premissa de que é possível que a teoria renormalizada, com os contratermos, mantenha essa energia de Gage. Essa que é a questão. Mas o Newton mostrou que tinha uma derivada. Isso. Aqui não teria derivada. Não, a derivada é no momento. A derivada não tem nada a ver com o contratermo. Estou derivando em relação ao momento, o momento não se renormaliza. Estou indo lá para lá isso. Não há problema, não tendo aquela relação entre eles, não é tão direta, botar assim para possível que eu vi. Você não precisa nem fazer aquilo, aquilo que eu fiz só para mostrar uma relação. Não precisa fazer nada daquilo, você pode olhar aqui. Esse termo e esse termo. O TMI é o DMI, é aqui que está o DMI alfa. E aqui o DMI alfa é o AMI. Então, esse termo aqui ele tem que bater exatamente. O que você shiftar isso, você tem que shiftar isso para manter esse equilíbrio. É esse equilíbrio que dá invariância de Gage, é isso que eu estou dizendo. Ok. É só isso. Mas daí você tirou do psi igual a KB. Isso. E a pergunta que tem é se não poderia ter algum momento, alguma relação, psi igual a KB vezes P2. Entendi, sei. Não, porque as constantes que definem os contratermos, elas são completamente independentes. Não, elas são constantes numéricas, elas só dependem de números e de parâmetros. P2, ela só depende de números. Vamos dizer, a filosofia da regularização dimensional. Ela não depende de momento. Essas constantes capas de renormalização, elas dependem de quê? Do E2. Então, depende da constante de acoplamento, podem depender da massa e podem depender. E dependem também de mim. Quando eu calculo E, eu calculo μe. Então, ela vai depender dessas grandezas. Vai depender também da TOFA, depende do epsilon. As constantes de renormalização, elas dependem dos parâmetros, tem números, podem ter números π, né, que sempre aparece, e tem parâmetro, né, que depende do parâmetro da dimensão extra, né, da regularização. Aqui é o cutoff, no fundo isso aqui que dá um infinito. Ele é infinito por causa disso, tá bom? Então esses parâmetros são meramente numéricos, tá? Numéricos eles são esses coeficientes são paramétricos e numéricos, tá? Claro, eu não estou dizendo que essa é a melhor forma de fazer identidade de ordem. Por exemplo, se eu tivesse que ensinar a identidade de ordem para quem não sabe integral funcional, a melhor maneira que eu achei é perceber essa discussão. Da onde sai a invariância, da onde quebraria esse simetria de Gage, você tem que cuidar disso. Se vocês forem olhar no livro, dá que não é feito assim, de uma maneira mais elegante. Né? A elegância é uma coisa que vem sempre depois. Né? Primeiro você tem que ter charme, depois a elegância. Né? Então, estou dando a vocês o caminho do charme, né? Que a Aline já tem que entender. Então, o caminho do charme, depois vira o caminho da elegância. Né? A elegância é a última coisa. A gente só vira elegante quando tem 60 anos. No nosso caso, né, Mário? Estamos ficando elegantes. No momento, a gente luta a vida inteira para ter um certo charme. Charme no sentido do sex appeal, né? O charme é um charme, né? Uma pessoa charmosa, uma pessoa interessante. Então, eu estou dando a vocês o caminho de se tornarem interessantes, depois, no final, a elegância vai ser a integral funcional, também não existe, né? Também não converge, é tudo uma mentira danada que a gente pega. É uma manipulação simbólica tão grande quanto os sacerdotes egípcios manipulavam os hieroglifos. É a mesma coisa. Uma outra forma de trabalhar com hieroglifos é trabalhar com um monte, tudo não existe, mas todos aqueles símbolos se combinam para reproduzir uma realidade que existe. As pessoas em física podem não gostar muito disso, mas a verdade é essa. Né? Quem é que sabe que a integral de caminho converge? Né? O limite abeliano, o limite euclidiano, tudo bem, haja computador para calcular aquelas funções de partição, né? Mas a gente sabe manipular com símbolos. Tá bom? O que é os sacerdotes? Vamos lá, vamos dar um intervalinho agora, e os sacerdotes também comem. Então são 10 para as 6, 6 e 10 a gente retoma aqui para a próxima missa. Até já.